Charlie e Cullen eram pessoas tristes e solitárias, mas que um dia acharam a alegria no colo um do outro. Juntos, a única coisa que faltava para completar sua felicidade era uma criança. Mas os médicos afirmaram que era impossível. Vamos te contar agora como a história do casal começou. Desde a infância, Charlie e Cullen, que são de Sydney, na Austrália, foram tratados com escárnio e foram ridicularizados por serem pessoas com nanismo. Isso fez com que eles desenvolvessem uma baixa autoestima, evitando festas e reuniões com muitas pessoas. Ao invés, eles preferiam ficar sozinhos em seus quartos, imaginando como a vida seria se eles fossem altos. Ninguém deveria passar por momentos assim por causa de sua aparência, mas ainda é comum em um mundo que falta amor e empatia pelo próximo. Charlie e Cullen cresceram sem ter amigos. Ninguém queria ser visto com eles. Por muito tempo, o casal, que ainda não se conhecia, se deixou levar pela forma com que as pessoas o enxergavam. Mas em 2010, eles decidiram dar uma guinada na vida. Eles entenderam que eles não eram pessoas piores por causa de sua condição e que mereciam ser felizes. Então, eles começaram a fazer coisas que gostavam: sair, passear, fazer amigos, trazer consciência sobre nanismo e talvez achar o amor verdadeiro. Em 2012, Charlie e Cullen se inscreveram no World Dwarf Games, uma competição de pessoas com nanismo. Eles foram para os treinos necessários para a competição, onde se conheceram e iniciaram uma relação de amor poderosa. Assim que colocaram os olhos um no outro, tiveram uma grande conexão. Durante o treinamento, eles se aproximaram cada vez mais e quando acabou, eles já tinham trocado alguns beijos e apostado algumas corridas. Nunca houve um encontro final, mas Cullen pediu Charlie em namoro e ela aceitou. A relação dos dois começou naturalmente durante esse período e foi perfeita para os dois. A relação dos dois cresceu rápido, o que levou Cullen a pedir Charlie em casamento alguns meses depois. Durante esse período, eles fizeram vários exames médicos, que os levou a descobrirem que tinham tipos diferentes de nanismo. Isso era algo que nenhum dos dois sabia, apenas aceitavam a sua condição sem mais perguntas. O teste mostrou que Charlie tem um tipo de nanismo chamado acondroplasia, uma condição genética que afeta uma proteína no nosso corpo, chamada fator de crescimento fibroblasto, e que afeta o crescimento dos ossos e das cartilagens. Pessoas com esse tipo de nanismo podem viver uma vida saudável e longa. Em relação a Cullen, os testes revelaram que ele tem um tipo de nanismo chamado de displasia geleofísica. É uma forma mais rara e mais séria de nanismo, que atinge o esqueleto, juntas e pele. É também uma condição que continua se desenvolvendo durante a vida da pessoa. A anomalia também afeta os órgãos do corpo e crianças que possuem displasia geleofísica normalmente morrem antes de 5 anos de idade. Porém, algumas conseguem passar dessa fase e vivem vidas saudáveis. Cullen está entre elas. O casal teve uma linda cerimônia de casamento e logo foram viver em uma linda casa, como marido e mulher. Os dois escolheram viver a vida um dia de cada vez, não fazendo muitos planos. Eles nunca discutiram quantos filhos eles queriam ter, não porque não queriam, mas era muito cedo para pensar nisso. Além disso, eles sabiam que as crianças herdariam seus genes e eles não estavam prontos para visitarem hospitais, fazerem check-ups e para lidar com o estresse emocional e mental que viria ao criar uma família. Mas eles não sabiam que o destino tinha seus próprios planos. Apenas alguns meses depois de casar, Charlie se sentiu doente. Ela estava enjoada e vomitava algumas vezes por dia. Ela pensava que estava com gripe ou virose. Para ficarem tranquilos, o casal foi até o hospital para descobrir o que ela tinha. Exames foram feitos e no dia o casal foi até o hospital retirar os exames. Assim que entraram no consultório médico, eles sabiam que algo estava errado. O médico parecia estar desgostoso e não estava se esforçando para esconder isso. Ele olhava para o casal como se eles tivessem roubado o direito dele ou cometido algum outro crime. Enquanto eles esperavam o médico dizer o resultado dos exames, ele estava apenas sentado lá, os escarrando até que explodiu. Por quê? Por que vocês fizeram isso?
Com medo, o casal não sabia o que estava acontecendo. Cullen, em meio ao seu desespero, perguntou: "O que foi? O que fizemos de tão errado?" O médico então respondeu lamentando: "Vocês estão esperando um filho. Você está grávida", disse se dirigindo a Charlie. Se acalmando um pouco, o médico explicou que eles nunca deveriam ter filhos e que deviam ter procurado um conselho médico antes de tomar essa decisão. O casal explicou que a gravidez foi acidental. O médico então disse que ainda não era tarde e que eles podiam interromper a gravidez, pois era de alto risco. A informação deixou o casal em choque. O doutor seguiu explicando: "Se duas pessoas com nanismo receberem uma criança, tem altas chances de que o bebê também terá nanismo. Será o do tipo do pai ou do tipo da mãe. Eles também podem ter as duas condições, conhecida como nanismo duplamente dominante, o que seria fatal desde o momento do nascimento. Dito isso, há também uma chance de 25% de que o bebê não tenha o gene do nanismo e tenha uma altura mediana. Mas, por ser uma chance pequena, o médico estava convencido que eles não poderiam ter uma criança que não tivesse nanismo. Ele acreditava firmemente que eles teriam um filho com um tipo ou os dois tipos de nanismo. O médico os informou que tinham uma semana para decidir se eles interrompiam a gravidez e os aconselhou mais uma vez a não ter filhos. Naquela noite, Charlie e Cullen tomaram a decisão que mudaria o resto de suas vidas. Às 11 da noite, Charlie segurou as mãos de Cullen, olhou em seus olhos e disse: "Vamos lutar pelo nosso bebê. Nós merecemos ter crianças, não importa nosso tamanho." Colin então respondeu a resposta: "Eu te prometo que juntos vamos trazer lindos filhos para esse mundo." Na 12ª semana da gravidez, Charlie se submeteu a um teste genético, onde descobririam que o bebê carregava apenas um dos tipos de nanismo. O casal estava imensamente feliz, pois isso significava que o bebê teria uma vida saudável e normal. No dia do parto, eles deram boas-vindas a uma linda garotinha chamada Tilba, que tinha acondroplasia como a mãe. Após dar à luz a bebê, a mãe começou a contar no Instagram, onde ela compartilhava sua vida e sua história com pessoas. Eles receberam muito apoio, mas também muitas críticas de pessoas preconceituosas, que achavam errado eles terem trazido ao mundo outra criança com nanismo. Apesar disso, o casal manteve uma atitude otimista e continuou vivendo e postando seu dia a dia como uma família. Eles se recusaram a deixar o pessimismo afetar as suas vidas. Em 2017, Charlie engravidou novamente e em 2018 deu à luz a outra linda menina chamada Tully, que também herdou apenas uma forma de nanismo, mas diferente de sua irmã mais velha, Tully herdou o nanismo de seu pai, a displasia geleofísica. Em 2019, o casal decidiu ter outro bebê e eles começaram a tentar. Pouco tempo depois, conceberam outra criança, mas o que aconteceu em seguida chocou todo mundo. Em 2020, o casal deu à luz ao menino Rip, que não tinha nenhuma forma de nanismo. Ele não herdou nenhum dos dois genes dos pais. Isso significa que o caçula crescerá em uma altura mediana do ser humano. Que incrível! Apesar dos riscos, o casal teve a sorte de trazer ao mundo 3 crianças inteligentes e saudáveis. Uau, que história surpreendente a de Charlie e Cullen, não é? Eles assumiram os riscos para ter filhos e valeu a pena. O que você achou da decisão deles? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Eu te espero na próxima história. Até lá!